Atenção para o top de 4 segundos. A chapa 4, da qual faço parte, ela foi montada de forma cuidadosa. Ela foi montada tentando espelhar o melhor compromisso com a governança da própria Previ. Por que eu estou falando isso? Existem participantes do Plano 1 e do Previ Futuro. Ela foi dividida com participantes homens e mulheres, e até um autopatrocinado, que hoje está trabalhando no TCU, foi funcionário do banco, fez concurso, para que a gente tivesse representatividade de vários segmentos diferentes. Essa representatividade de vários segmentos, ela acaba incorporando visões diferentes que agregam a governança e geram maior segurança para a gente na análise das propostas, do que está sendo analisado dentro da instituição e daqueles caminhos que a gente tem que percorrer para o futuro. Então, o desafio para Previ ele é bem grande. Houve, na última administração, desde 2014, avanços significativos, redução de despesa considerável, que contribui para a redução, por exemplo, da taxa de carregamento dos planos, viabiliza a redução de taxa de carregamento dos planos. E é possível fazer mais. A gente entende que na perna da redução de despesa é possível evoluir, é possível também trabalhar melhor a questão de geração de receitas, contribuir também com o desinvestimento necessário no plano 1, para a gente ter maior liquidez e menor risco, e no Previ Futuro, buscar a maior rentabilidade possível para o associado, para que essa reserva matemática que o associado forma seja suficiente para atender a expectativa dele no momento que ele vai se aposentar. São desafios grandes que a gente pretende contribuir com muita técnica, muita seriedade e ética. Obrigado. O valor do benefício do participante do Plano Previ Futuro está diretamente vinculado ao volume financeiro do saldo de conta, enquanto o funcionário estiver na ativa, ou seja, quanto maior o saldo de conta, melhor será o seu benefício. As contribuições mensais e obrigatórias do funcionário e do banco, 7% do salário de participação, e as opcionais 2B, 1 a 10% do salário de participação do funcionário do banco e a 2C, exclusiva do funcionário, é que vão definir o saldo de conta e, consequentemente, o valor de seu benefício. O que o candidato à diretoria de planejamento entende que pode ser proposto para a melhoria dos benefícios dos participantes do Plano Previ Futuro? Bom, excelente pergunta. Obrigado pela oportunidade de abordar esse tema também. Bom, Previ Futuro, no Previ Futuro, o plano tem uma característica diferente mesmo. O beneficiário ali, o participante do Previ Futuro, ele é muito mais responsável pela gestão do próprio recurso. Quer dizer, é um plano que não adianta você chegar no momento da aposentadoria próximo dela e aí você olhar como é que está a sua reserva e ver como é que vai ficar a sua aposentadoria. Nesse momento pode ser tarde demais. Então, eu vou falar primeiro o que foi feito e o que eu acho que pode ser aprimorado. O que foi feito? Primeiro, redução de despesa. Redução de despesa gera possibilidade de redução de taxa de carregamento. Aquilo que você não coloca como taxa de carregamento, que você diminui da taxa de carregamento, gera um maior fundo para o participante, uma maior reserva para o participante. Então, faz aumentar efetivamente a reserva do participante. A despesa já foi diminuída, a taxa de carregamento é bem viável a gente diminuir para já a taxa de carregamento já com base no que foi feito. Olhar a despesa é um olhar constante, a despesa ainda pode ser diminuída com novos sistemas, com eficiência, coisa que a gente vem falando na chapa, alguma coisa que já foi feita e que está sendo aprimorada para ser entregue em breve. A outra parte é a revisão da tabela PIP. Então, essa parcela 2B ela pode ser incrementada. A própria revisão de plano de cargos e o tempo, o horário do funcionário dentro do banco hoje, ele acabou onerando um pouco o funcionário nesse sentido da tabela 2B, da parcela 2B. A parcela 2B acabou sendo prejudicada na formação da reserva dele e a gente entende que ela pode ser elevada nos percentuais durante a carreira do funcionário. A segunda questão é trabalhar a rentabilidade do plano. Então, o plano Previ Futuro tem um desafio bem grande. Eu falei há pouco sobre investimento no exterior, é uma das possibilidades. O plano Previ Futuro, de uma forma geral, ele tem que ser observado de uma forma diferente do plano Previ 1,
para que o participante tenha uma rentabilidade maior, isso contribua para a formação de reserva, e o participante, a gente tem que entregar mais ferramentas para ele, para que ele consiga acompanhar essa formação de reserva, e a formação de reserva atenda à expectativa dele no futuro. Obrigado. Qual será a posição do candidato, após eleito, sobre o acúmulo de benefícios aos dirigentes da entidade? Benefício da Previ, remuneração variável, jetons dos conselhos em empresas participadas e outras regalias como auxílio moradia e carro com motorista. Excelente pergunta, obrigado, e dá a oportunidade da gente esclarecer alguns pontos que, no período eleitoral tão curto, são difíceis da gente esclarecer para gerar a melhor informação possível para o associado poder decidir. Em primeiro lugar, a chapa, de uma forma geral, é contra qualquer tipo de regalia, não existe regalia. Regalia é demais, a gente está aqui fazendo um trabalho, é remunerado por ele e precisa dar resultado. Esse é o ponto principal. Não existe remuneração, não existe trabalho sem resultado. O trabalho precisa ser aferido, o resultado precisa ser aferido, precisa ser demonstrado. Diretores hoje não têm carro com motorista. Isso já foi decidido em outubro do ano passado, é questão já liquidada. Jeton também eu não conheço, não vejo jeton. A chapa também é contra a participação, de uma forma geral, em conselhos de empresas. Então, inclusive, a gente acha que a Previ deveria sair dessas participações majoritárias ou relevantes, que geram participação em conselho, para se preocupar mais com a rentabilidade dos fundos e a acumulação de reserva para os associados. Quanto à remuneração variável, não existe mais bônus também, que às vezes as pessoas estão confundindo bônus com remuneração variável. O bônus também foi abolido. Aí tem, finalmente, o salário e a remuneração variável. E aí é importante ressaltar um ponto. O banco, quando faz a cessão de funcionários para a Previ, e esse é um dos alicerces que vem tornando a Previ diferente de outras entidades que vêm tendo problema e com necessidade, inclusive, de aporte dos associados, ele pressupõe que o funcionário que ele cedeu tem a mesma remuneração que o funcionário do banco. Essa equiparação traz uma equiparação de salário, traz uma equiparação de remuneração variável. O importante é que a gente consiga ferir o resultado dado pelo funcionário aqui na Previ, para poder gerar uma remuneração variável que efetivamente seja variável, que ela esteja pautada em cima de resultado. Quando vocês vão olhar a questão de despesa, a gente acaba perdendo o foco, discutindo essas questões menores, e acaba não olhando questões maiores que oneram muito mais a despesa da Previ, oneram muito mais a composição de reserva e que poderiam, se alcançadas, gerar um resultado muito melhor para os associados. Assim, quando a gente fala na diretoria de planejamento, tem algumas atribuições da diretoria que são fundamentais. A gente está falando da política de investimento, é ela que elabora. Então, ela dá um balizador geral de como se aplica o recurso do associado. Excelente. E ela faz também análise de risco. Ela é responsável hoje por toda a análise de risco da Previ, exceto, salvo engano, o risco operacional. O que eu entendo e a gente compreende que pode ser aprimorado? A análise de risco. Às vezes, a gente fica muito preocupado com a rentabilidade. Então, você olha o investimento e fala assim, olha, está dando o dobro da meta atuarial. É uma rentabilidade boa? Não sei. Qual o risco que a gente está correndo? Qual o risco associado? De repente, para aquele risco associado, você teria que ter o triplo da meta atuarial. Ou simplesmente não vale a pena investir, é alto demais. Então, essas metodologias elas precisam ser aprimoradas, porque subsidiam demais a diretoria na decisão sobre a alocação de investimento. E protegem muito o associado quanto ao investimento ruim, que tanto preocupa o associado. Você vê diversas perguntas o tempo todo falando sobre o mesmo tema. Como é que a gente blinda a Previ? Como é que blinda a Previ? Como é que a gente evita um investimento ruim? Evita com a governança. Evita com a análise da DIPLA segregada da outra área que faz a execução da política de investimento. É assim que você blinda, evita com metodologia. Então, governança, competência, evitam um mau investimento. E a competência ela pode ser direcionada para aprimorar os modelos de risco da Previ. E com o aprimoramento de modelo de risco, a gente vai sofrer muito menos. A gente vai ter a certeza de que o investimento, no geral, está sendo feito dentro de uma métrica de risco muito adequada, ajustada ao retorno que a gente precisa também. Obrigado.